Fala, torcedor apaixonado do Palmeiras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Prepare-se porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente suas expectativas para o início da temporada 2026. A situação é delicada, mexe com peças fundamentais do elenco e coloca Abel Ferreira em uma posição extremamente complicada para montar o time titular nas primeiras rodadas do Paulistão e nos jogos decisivos que virão pela frente. Vamos começar pela notícia que deixou a torcida preocupada e gerou uma verdadeira onda de ansiedade nas redes sociais. Pedro Pontin, o chefe do departamento médico do Palmeiras, veio a público e soltou uma declaração que pegou todo mundo de surpresa. O atacante Paulinho, aquele que custou uma fortuna aos cofres alviverdes, não estará disponível para Abel Ferreira no começo de 2026. E quando digo não estará disponível, não estou falando de uma semana ou duas fora. A situação é bem mais séria do que muita gente imagina. Paulinho está com 4 meses e meio de pós-operatório de uma revisão da fratura na tíbia direita. Para quem não acompanhou de perto, o atacante passou por uma segunda cirurgia em julho deste ano, depois de voltar a sentir dores intensas no local da lesão anterior. E aqui vai a informação que preocupa. 4 meses e meio é considerado um período curto demais para o tipo de procedimento que ele realizou. A equipe médica já sabia desde o início que, quando optassem por essa nova intervenção cirúrgica, o tempo de recuperação seria bem maior do que o esperado inicialmente. Pedro Pontin foi claro na entrevista concedida à TV Palmeiras. Ele explicou que, felizmente, a evolução do atleta tem sido excelente, o que é um alívio para todos nós. Paulinho já está numa fase avançada de recuperação com a fisioterapia, realizando exercícios de fortalecimento muscular e trabalhando para voltar aos gramados o quanto antes. Mas aqui vem o porém que ninguém queria ouvir. No início da temporada de 2026, o atacante ainda estará dentro de um intervalo que a equipe médica considera como período de cicatrização óssea. E isso exige atenção redobrada. Traduzindo em miúdos para quem não entende muito de medicina esportiva, não adianta forçar a barra e colocar o jogador em campo antes da hora. O risco de uma nova lesão é altíssimo. E se isso acontecer, podemos estar falando de um problema que se estenderia por muito mais tempo, comprometendo toda a temporada do atleta. A diretoria palmeirense não quer correr esse risco de jeito nenhum. E quando falamos de Paulinho, estamos falando de um investimento gigantesco. O Palmeiras desembolsou 115 milhões de reais, além de negociar 2 jogadores do elenco, os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick. Foi uma negociação pesada, uma aposta alta da diretoria em um centroavante que deveria resolver os problemas de finalização do time. Mas até agora, desde que chegou ao Allianz Parque, Paulinho disputou apenas 16 partidas com a camisa alviverde. Marcou 4 gols e deu 3 assistências, números que estão longe de justificar o investimento feito. A frustração da torcida é compreensível. Você vê o clube gastar essa fortuna toda, movimenta o mercado, traz um atacante jovem e promissor, e o cara simplesmente não consegue entrar em campo por conta de lesões. Não é culpa do atleta, claro. Ninguém quer se machucar. Mas a realidade é cruel. O Palmeiras está pagando caro por um jogador que não está conseguindo contribuir dentro das 4 linhas. E a situação no departamento médico não para por aí. Além de Paulinho, o Palmeiras tem outros atletas importantes se recuperando de lesões. Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo estão no tratamento, assim como o atacante Felipe Anderson. Ou seja, Abel Ferreira terá que começar o ano com um elenco bastante desfalcado em setores cruciais do time. O técnico português vai precisar usar toda a sua experiência e capacidade de improviso para montar uma equipe competitiva logo no início da temporada. E por falar em reforços para suprir essas ausências e fortalecer ainda mais o elenco, agora vem a notícia que pode animar a torcida e mostrar que a diretoria está atenta aos problemas do time. O Palmeiras está avaliando a contratação de um volante experiente com rodagem internacional e totalmente livre no mercado.
Estamos falando de Luiz Gustavo, ex-volante do São Paulo. Isso mesmo que você ouviu. Luiz Gustavo, aquele jogador de 38 anos que defendeu grandes clubes europeus e a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, pode vestir a camisa alviverde em 2026. A diretoria palmeirense demonstra interesse concreto na contratação e vê no atleta uma oportunidade de mercado interessantíssima. Afinal, o jogador ficou livre após o São Paulo decidir não renovar o contrato dele, que termina no dia 31 de dezembro de 2025. A estratégia do Palmeiras é clara e inteligente: buscar um jogador experiente para a posição de camisa 5, sem precisar pagar custos de transferência. Num mercado cada vez mais inflacionado, onde volantes de qualidade custam milhões de reais, conseguir um atleta do calibre de Luiz Gustavo de graça é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E o melhor, ele já recebeu sondagens de outros clubes da Série A, mas prioriza projetos competitivos. E convenhamos, poucos projetos são tão competitivos quanto o do Palmeiras atualmente. A saída de Luiz Gustavo do São Paulo foi confirmada de forma oficial. O clube tricolor comunicou ao volante que não renovaria o vínculo para a próxima temporada. Curiosamente, o próprio jogador manifestou o desejo de permanecer no Morumbi e até sinalizou que aceitaria uma redução salarial para continuar. Mas mesmo assim, a diretoria são paulina optou por não manter o atleta no elenco. Uma decisão que pode beneficiar diretamente o Palmeiras. É verdade que Luiz Gustavo atuou em poucas partidas durante 2025 por causa de problemas graves de saúde. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar em maio, uma condição séria que afastou o jogador dos gramados por um bom tempo, mas ele retornou às atividades e mostrou que ainda tem futebol nas pernas. E aqui entra um ponto fundamental. A diretoria palmeirense precisa avaliar com muito cuidado a condição física atual do atleta antes de bater o martelo. O perfil de Luiz Gustavo agrada muito ao Palmeiras. Estamos falando de um jogador com experiência internacional gigantesca. Ele passou por clubes enormes como Bayern de Munique, Wolfsburg e Olympique de Marseille. Conhece o futebol europeu, tem vivência de grandes decisões e sabe o que é pressão de verdade. Esse tipo de bagagem é fundamental num elenco que disputa títulos importantes todos os anos. Dentro de campo, Luiz Gustavo pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio campo. Essa versatilidade tática é algo que Abel Ferreira valoriza demais. O treinador português gosta de ter opções, de poder mudar esquemas durante as partidas conforme a necessidade. E ter um volante que entende diferentes funções no meio-campo facilita muito esse trabalho. A questão financeira também pesa a favor dessa possível contratação. Como o jogador chega sem custos de transferência, o investimento se resume aos salários e luvas. Isso está completamente alinhado com o planejamento financeiro do Palmeiras, que sempre se destacou por fazer contratações inteligentes e sustentáveis. A diretoria não quer comprometer as finanças do clube com negociações mirabolantes que possam gerar problemas no futuro. Mas claro que existem pontos que precisam ser analisados com cuidado. A diretoria está avaliando aspectos fundamentais, como a real condição física do atleta após os problemas de saúde enfrentados, sua capacidade de adaptação ao sistema tático de Abel Ferreira e se ele conseguirá manter a regularidade necessária ao longo de uma temporada inteira. São questões legítimas que não podem ser ignoradas. O Palmeiras vem enfrentando dificuldades sérias no mercado de volantes. As tentativas de contratar André e Fabinho não avançaram como o esperado. A análise sobre Denilson, do Cuiabá, foi descartada porque os valores pedidos pelo jogador estavam fora do orçamento planejado. E tem mais. Existem possibilidades concretas de saídas de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, o que aumenta ainda mais a prioridade de reforçar esse setor. Luiz Gustavo tem uma carreira marcada por títulos importantes conquistados na Europa e teve participações relevantes defendendo a seleção brasileira. Ele esteve presente nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, vivenciando momentos históricos do futebol brasileiro.
No São Paulo, mesmo ficando apenas 2 temporadas, exerceu influência importante no vestiário e foi respeitado por companheiros e comissão técnica. Apesar dos 38 anos, o volante mantém regularidade física e um profissionalismo elogiado por todos que trabalham com ele. Essas características de liderança e comprometimento são exatamente o que o Palmeiras busca para fortalecer ainda mais um grupo vencedor. Agora eu quero saber sua opinião, torcedor alviverde. O que você acha dessa possível chegada de Luiz Gustavo? Será que compensa trazer um jogador dessa idade mesmo com toda a experiência que ele tem? E quanto à situação de Paulinho, como você avalia esse longo período de recuperação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu leio todos e adoro saber o que a torcida está pensando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Palmeiras. Todo dia tem vídeo novo com as últimas informações do nosso Verdão.